Olá, pessoal, tudo bom? Então vocês viram aí que sem querer cortou o vídeo anterior, na verdade, porque eu acabei continuando essas correções e não me atentei ao tamanho do vídeo. Então eu vi que ele estava já muito comprido, então eu cortei ele, tirei um pedaço de partes que eu já tinha corrigido e vou continuar então a partir da letra D onde eu cortei. Então, a letra D dizia o seguinte: ó, o disjuntor é um dispositivo utilizado para proteger equipamentos elétricos que estão ligados à rede. Seu funcionamento tem como base interromper a passagem da corrente elétrica quando ele ultrapassa determinado valor. Determine qual deve ser a corrente elétrica. Lembra o que era a corrente elétrica? Era o Izinho, era o I, né? Suportada pelo disjuntor para permitir que todos os equipamentos da tabela estejam ligados ao mesmo tempo na potência máxima. Considerar a tensão de 120 V. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Pediu para mim o que? O exercício. Para mim calcular aí, então, qual deve ser a corrente elétrica, ou seja, a intensidade da corrente, que é o Izinho. Então, separa isso, põe aí na tabela Izinho, ponto de interrogação. É o que eu quero saber. Aí me fala ali, considerar a tensão 120 V. Então eu sei que U é igual a 120 V, né, volts. Para mim, qual outro valor que eu tenho que saber? A potência, que me fala que é a máxima. Então eu tinha aquela tabela com a potência de todos os eletrodomésticos. Temos uma potência mínima e temos uma potência máxima. Então, o que eu tenho que fazer? Se é para considerar a potência máxima de todos ligados ao mesmo tempo, eu tenho que somar todas as potências máximas. Então, eu tenho que fazer 220 mais 500, mais 185, mais 2.500, mais 500, mais 60, mais 600, mais 1.000, mais 140, mais 80. Eu sei que isso vai ser a potência que eu vou ter na minha rede elétrica. Então, a soma de todos esses, eu tenho que é 5.785. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Potência é igual a tensão vezes intensidade. Eu tenho a potência, 5.785. Eu tenho a tensão, U igual 120 volts. Me falta o I. Então, eu montando esta fórmula, né, que é a potência, então 5.785 é igual a 120 vezes I. Eu passo o 120 dividindo, e aí eu tenho o valor da quantidade de I. Então, eu tenho ali que 5.785 vai ser dividido por 120, que é o U. E isso me dá como resultado intensidade igual a 48,21 amperes. É isso, essa é a intensidade da corrente elétrica que o meu disjuntor vai ser capaz de aguentar nesse todo esse circuito elétrico aí, né? Em todos esse funcionamento, né? Da minha casa, vamos supor aí que seja uma casa. Formas de energia e suas transformações. Então, nós temos ali o exercício 12 dizendo o seguinte: explique ao menos 2 métodos para transformar uma fonte de energia qualquer em energia elétrica. Aqui no caso das sugestões, né, dessa resposta, a Positivo colocou energia eólica e hidrelétrica. Poderia ser qualquer outra. Então, o que ela comentou? Que na usina hidrelétrica, a água iria fazer a turbina girar, né, os geradores, e ia, então, girar essas turbinas, e ia ser gerada dessa energia do movimento e iam virar energia elétrica. E aí também comentou que o movimento das pás, né, feitas através do vento aí, iam fazer com que a usina eólica gerasse energia elétrica através dos geradores. Poderia ser energia térmica, né, o aquecimento de água, o vapor da água fazendo aquela turbina girar e fazendo os geradores elétricos transformarem esta energia em elétrica. Assim como outras que nós vamos ver aqui embaixo, ó. As fotografias a seguir mostram usinas elétricas que utilizam diferentes fontes de energia para transformar em energia elétrica. Em cada uma delas, indique a fonte de energia utilizada e o tipo de usina representado. Então, primeiro nós temos uma usina eólica, que são aquelas grandes pás que vão ser giradas pelo vento, e essa energia do movimento vai ser transformada em energia elétrica. Então, ali nós temos a energia do movimento dos ventos e energia eólica. No segundo, nós temos aqueles painéis fotovoltaicos que chama, que são painéis que, ao absorver essa radiação solar,
vão transformar em energia elétrica. Isso é uma usina solar, então utiliza a radiação solar. Nós temos um tipo de energia também bem diferente, né, que nós não comentamos muito, que é a usina maremotriz. O que ela faz? Ela pega a energia das marés, ou seja, do movimento das ondas, para transformar em energia elétrica. E nós também temos a usina termoelétrica, né, que já estava comentado ali anteriormente, nas aulas anteriores nós falamos, que ela vai fazer o movimento, ou seja, ela vai ferver a água, aquele vapor vai ser jogado para fazer aí então uma turbina girar, né, e ser gerada então, transformada em energia elétrica, e esta é uma usina termoelétrica. Exercício 14, esses exercícios aqui já foram corrigidos lá na live do dia 30 de março do Positivo On, só estamos retornando porque eu comentei com algumas pessoas que ainda tinham dúvidas. Então, questão 14, preencha os blocos a seguir indicando as transformações de energia ocorrida nas diferentes usinas. Nós temos ali energia potencial química de um combustível, ou seja, a queima de um combustível, pode ser carvão, né? Ou qualquer elemento radioativo, se fosse uma usina nuclear, que ela vai fazer o quê? Essa energia térmica, esse calor, vai aquecer uma água e vai acontecer o quê? Ela vai movimentar e liberar vapor. Liberando aquele vapor, né? Ele vai ser canalizado e vai ser jogado por uma turbina que vai girar. Ao girar, né, esse girador vai transformar isto em energia elétrica, né, através de geradores eletromagnéticos. Através de geradores eletromagnéticos? Sim. Lembra que eu comentei aqui, ó, lá na página 39? Então, na página 39 eu mostrei aqui, ó, geradores que eles vão ter o quê? Ímãs aqui na volta e essas bobinas, e isso vai girar, então são aí os geradores eletromagnéticos. E a B, né, usina hidrelétrica, nos fala o seguinte: energia potencial gravitacional das águas represadas. Energia potencial gravitacional, o que é isso? Já vem a calhar com o que nós estamos vendo agora, o conteúdo novo. Gravidade. Gravidade não é aquela força que nos puxa para o centro da Terra? A água também é puxada com força para o centro da Terra. Então, por que aquele desvio onde vai passar a água não é bem em cima, e sim lá embaixo? Porque tem força, a água está sendo empurrada para o centro da Terra pela força da gravidade. E aí, então, ela vai ter mais como passar, vai escorrer mais se for embaixo do que se for em cima aquele desvio. Então, ele vai ser mais lá para baixo, ó. A energia do movimento da água, passando por aquele rotor, né, faz aquele rotor girar, e essa energia elétrica é convertida por geradores eletromagnéticos, assim como eu mostrei ali na página da nossa apostila alguns minutos atrás. Exercício 15 dizia para ler atentamente o texto a seguir. Vacas e gado em geral são responsáveis por boa parte dos gases que causam aquecimento global. Suas emissões, que consistem principalmente em metano, podem ser coletadas e usadas como fonte de energia. Como o gás produzido pela fermentação dos alimentos no estômago das vacas poderia ser utilizado para geração de energia elétrica. Esse gás, quando ele entra em combustão, quando eu queimo ele, eu posso aquecer água, e essa água aquecida vai liberar esse vapor que pode girar rotores ou turbinas aí para gerar energia elétrica. Inclusive, isso é algo que não é tão longe da gente, né? Nas áreas rurais aqui na nossa região, já pode ser visto os chamados biodigestores, que são o seguinte: eles coletam essas fezes, essas excretas desses animais e deixam ela lá fermentando. Essa fermentação libera gases. E aí, o que eles têm? Uma lona que fica cobrindo isso e armazena esse gás lá dentro. Se vocês procurarem aí na internet foto de biodigestores, vocês vão ver. E aí ele vai inchando, aquele gás fica armazenado ali, e ele é canalizado e é utilizado aí por essas fazendas. É uma boa forma de economizar energia, né? Exercício 16 diz o seguinte. Leia com atenção o texto a seguir sobre ecopistas. Com a pressão sobre a superfície da ecopista, comprime cerca de 10 milímetros. Então, estamos falando aí de uma compressão, uma mola. Esta pequena compressão é suficiente para ativar o gerador
que transforma movimento em energia elétrica. A energia gerada pode ser utilizada para a própria iluminação da pista, carregar aparelhos eletrônicos de pequeno porte ou armazenada em uma bateria. Quando comprimida, a pista pisca em resposta à pessoa, gerando o que chamamos de experiência energética. Um retorno visual que faz com que a pessoa que dança e quem esteja ao seu redor sinta e perceba a geração de energia. Agora responda às questões propostas. A. Qual tipo de força é utilizada para o acionamento do gerador? Explique. Qual é a força? A força elástica. A pessoa pisando ali, né? Aquela quantidade elástica vai sendo comprimida e essa compressão faz com que o gerador, então, inicie o seu movimento. E na B, qual outro tipo de gerador simples utilizado em bicicletas transforma o movimento de energia elétrica em luz instantaneamente? Olha aqui, lá na página 39, já estava mostrando ó, o dínamo, que faz um ímã girar próximo à espira, produzindo uma rede elétrica, ilumina ali, né? C. A energia elétrica que chega pelas centrais de distribuição em nossas residências é armazenada antes do uso? Explique. Existe na nossa casa uma caixinha que guarda energia elétrica, como acontece com a nossa caixa d'água, por exemplo? Não, né? Ela chega pela rede de distribuição e ela vai ser utilizada. Então, ela, no mesmo instante que ela é gerada, ela vai ser utilizada. E aí, nós temos aqui, então, máquinas elétricas, né? Um caça-palavras para nós encontrarmos as palavras, então, motor elétrico, gerador elétrico e transformador. Espero que vocês tenham entendido. Então, na próxima aula nós vamos terminar essa correção, ainda faltam aí 2 páginas para nós concluirmos aí o nosso livro de atividades. Então, até breve.